Olá, boa tarde. Meu nome é Brenda Alves, e o nosso grupo é composto pelos alunos Daniele Fernandes, Gabriel Martins, Giovana Gonçalves, Júlia Pereira, Heloísa de Souza, Júlia Mendes, Maria Eduarda e Vitor Gabriel. E o tema do nosso trabalho é o diagnóstico clínico e laboratorial da toxoplasmose na gravidez. Bem, a toxoplasmose, ela é uma infecção ocasionada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Ele é um parasita intracelular que apresenta diferentes formas evolutivas, sendo elas a forma taxoíta e bradizoíta, que estão presentes no interior de células ou então de cistos tissulares nos hospedeiros intermediários, e há também as formas de reprodução sexuada, que é o macrogameta, que é o gameta feminino, e o microgameta, que é o gameta masculino, que estão presentes no epitélio intestinal do hospedeiro definitivo, que é o felino. Além dessas formas, há também as formas de resistência, que são os oocistos. Eles são formados a partir da fecundação desses macro e microgametas e liberados na luz intestinal do hospedeiro definitivo, o felino, e, consequentemente, liberados nas fezes desses animais. Além disso, no interior desses oocistos, por meio de um processo chamado esporulação, são formadas também as formas de esporozoítas. Aqui na primeira imagem é possível observar as formas de taxoítas. Na segunda imagem é possível observar um cisto tissular de bradizoítas. Na segunda imagem é possível observar o oocisto não esporulado. E na quarta imagem é possível observar o oocisto esporulado com a presença dos esporozoítas no seu interior. Bem, o ciclo biológico desse parasita, ele tem início, então, quando esse felino, que é o hospedeiro definitivo, ingere roedores e aves que estão infectados e que vão albergar em seus tecidos as formas de taque e bradizoítas. E durante a digestão, essas formas vão ser então liberadas na luz intestinal do felino e infectar as células do epitélio intestinal desses animais. E uma vez infectando essas células, elas vão realizar então, o parasita vai realizar a reprodução sexuada, dando origem aos macrogametas, que são os gametas femininos, e os microgametas, que são os gametas masculinos, e vai ocorrer, então, essa fecundação e essa reprodução sexuada, dando origem aos oocistos. Esses oocistos serão, então, liberados nas fezes desses animais. E aí, no meio ambiente, esses oocistos passam pelo processo de esporulação, dando origem no seu interior aos esporozoítos e se tornam, então, oocistos infectivos. Esses oocistos são, então, ingeridos por outros mamíferos, incluindo o homem, que vão, então, atuar como hospedeiros intermediários, e aí, esses oocistos atravessam o trato gastrointestinal desses animais e se rompem no intestino delgado, liberando essas formas de esporozoítas. Esses esporozoítas, eles atravessam o epitélio intestinal do hospedeiro intermediário e migram para diversos outros tecidos, onde vão infectar células nucleadas e assumir a forma de taxoíta, se reproduzindo assexuadamente de uma forma bem acelerada. E dá, então, continuidade a esse processo de migração para outros tecidos e infecção de outras células nucleadas. E aí, após algum tempo, esse hospedeiro intermediário, tanto outros mamíferos quanto o homem, começam a desenvolver uma resposta imune contra o parasita. E aí, devido à presença dessa resposta imune, esse parasita vai transicionar para sua forma bradizoíta, que possui uma replicação, uma reprodução assexuada lenta, e vai começar, então, a formação dos cistos tissulares. Bem, como eu disse, o homem ele vai atuar como hospedeiro intermediário e ele pode se infectar, então, por meio da ingestão de alimentos ou de água contaminada com fezes e com esses oocistos esporulados, ou então por meio da ingestão de carnes mal cozidas de animais que estão infectados, na qual vai ter a presença desses cistos tissulares. Além disso, no caso de mulheres gestantes, pode ocorrer também, tem-se o risco da infecção transplacentária, na qual ocorre a transmissão da mãe para o feto, gerando então o quadro de toxoplasmose congênita nesse feto. Essa transmissão, ela pode da mãe para o feto, ela pode ocorrer tanto na fase aguda da doença, quanto na fase crônica, devido a um processo de reativação ou reagudização da doença nessa gestante. Bem, a fisiopatologia e a sintomatologia
da toxoplasmose, ela é caracterizada na toxoplasmose aguda ou reativada, em quadros leves, pelo aumento dos linfonodos, a presença de mal-estar, dor muscular, febre baixa e irregular. E em quadros graves, podem ser observados sintomas como rash cutâneo, febre alta, prostração, mialgias, hepatites, meningoencefalites e pneumonites, e também miocardites, quando você tem a formação desses cistos tissulares em tecidos mais nobres, como o pulmão e o sistema nervoso. E o sintoma mais comum nos quadros graves é a retinocoroidite, que pode levar à cegueira. Já os sintomas apresentados pelo feto na toxoplasmose congênita vão variar de acordo com a idade gestacional e também com a produção de anticorpos maternos. Mas esses sintomas podem variar desde aborto e prematuridade até distúrbios psicomotores, microcefalia, síndrome de calcificação intracerebral, lesões viscerais e musculares, gerando quadros de miocardite e icterícia, carioretinite e lesões oculares em geral, que são também um dos sintomas mais comumente observados na toxoplasmose congênita, e também quadros de surdez. E aí, por apresentar uma sintomatologia que é muito comum a outras patologias, esse diagnóstico clínico, então, ele é bem dificultado. E por ter consequências que são graves, tanto para o feto quanto para a gestante, a realização, então, de métodos de diagnóstico adequados, ela é imprescindível. E, além disso, a realização desses métodos, eles vão garantir que você tenha um diagnóstico precoce e que, devido a esse diagnóstico precoce, consiga se realizar um tratamento adequado e precoce e a aplicação dos métodos de profilaxia mais adequados, de forma que você consiga prevenir infecções posteriores ou até mesmo essa transmissão da mãe para o feto. Portanto, esse trabalho tem, então, como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre os principais e mais eficazes métodos de diagnóstico da toxoplasmose na gravidez. A metodologia utilizada nesse trabalho, então, foi a realização de um estudo de caráter descritivo, retrospectivo e com uma abordagem metodológica baseada em artigos por meio de uma pesquisa bibliográfica. Para essa pesquisa foram utilizadas bases de dados PubMed e Google Scholar, e dentre os critérios de inclusão e exclusão utilizados para selecionar os artigos para essa revisão, foram selecionados artigos de revisões de literatura e revisão sistemática, que foram publicados entre os anos de 2010 e 2022, e, além disso, também foram, e no caso, esses artigos foram selecionados aqueles que correspondem ao assunto, ao tema, que é diagnóstico da toxoplasmose na gravidez, e, além disso, também foram utilizados manuais técnicos do Ministério da Saúde relacionados à toxoplasmose. Agora abordaremos o ponto-chave do nosso trabalho, que é o diagnóstico da toxoplasmose na gravidez. No que tange ao diagnóstico, pode-se dizer que ele é bastante complexo, sendo em muitos casos difícil a gente distinguir as duas fases da infecção, sendo ela a fase aguda e a crônica. Além disso, também, ele é bastante dificultado, conforme dito pela Brenda, devido à sintomatologia inespecífica. Sendo assim, para esse diagnóstico é necessário tanto a associação dessas manifestações clínicas, embora sejam um tanto inespecíficas, com o histórico do paciente, a avaliação também de risco, no caso abordado desse trabalho, ou seja, durante a gestação. Contudo, a confirmação do caso, ela se dá por meio de testes laboratoriais. Bem, o diagnóstico laboratorial da toxoplasmose na gravidez, ele é baseado em métodos indiretos, que são baseados na avaliação da resposta diante da infecção em questão, como, por exemplo, a sorologia, como veremos mais adiante, e há também os métodos diretos, que, como o próprio nome sugere, são métodos de detecção direta do parasita, que pode ser feito através de métodos de isolamento do parasita em amostras biológicas, como de sangue do paciente, ou até mesmo mais específico do líquido amniótico. Pode passar, por favor. Então, dentre os métodos indiretos, temos o principal, que é o mais utilizado na prática clínica, que é a sorologia para detecção de IgG, IgM, IgA e determinação também da avidez, como veremos mais adiante. E dos métodos indiretos, nós temos o isolamento do parasita, a avaliação histológica
e também pode ser realizado por meio de técnicas moleculares, como a reação em cadeia da polimerase, na PCR convencional e no PCR real-time. Pode passar, por favor. Bem, embora haja métodos de diagnóstico, né, vários métodos de diagnóstico para a toxoplasmose, o mais utilizado na prática clínica é a sorologia. Isso é importante a gente entender, uma vez que não há penetração do parasita na célula hospedeira, é liberada uma grande quantidade de antígenos. E com isso é montado tanto uma resposta imunicelular, como também uma humoral. E sendo assim, altos níveis de anticorpos específicos, eles são produzidos. Então, por meio desse processo, será possível detectar os anticorpos IgG, IgM e IgA. Mas um ponto bastante importante de ressaltar é acerca das especificidades dessas dosagens. Um ponto importante e quanto à metodologia que é utilizada, pode ser feito através de ensaios de imunofluorescência indireta, métodos imunocromatográficos, como, por exemplo, ELISA, entre outros. Bom, falando especificamente agora dos anticorpos, o IgG é um ponto importante, uma vez que ele ultrapassa a barreira placentária. Sendo assim, ao fazer essa dosagem, não será possível distinguir se esses anticorpos antiparasita serão provenientes da mãe ou se estão passando de forma passiva para o feto. Desse modo, quando é realizada a dosagem de IgG, é necessário fazer uma análise por um tempo mais prolongado e observação dos títulos de IgG para ver se eles persistem ou crescem nos primeiros 6 meses de vida da criança. Sendo assim, se na passagem do tempo eles persistirem ou crescerem, é confirmada uma infecção congênita. Contudo, olhando não só mais por esse aspecto, se inicialmente, durante a gravidez, fizer essa dosagem do IgG, não é possível tirar essa conclusão. Logo, ao você avaliar o IgM e o IgA no neonato, é possível concluir que trata-se de uma infecção congênita. Pode passar, por favor. Bom, agora avaliando um pouco em relação a esse gráfico. Nós temos o título de anticorpos e o tempo. Além disso, também, ele caracteriza um ponto muito importante no contexto da toxoplasmose, que é a avaliação da avidez. E a avidez, ela é imprescindível, principalmente no diagnóstico da toxoplasmose durante a gravidez, uma vez que ele auxilia na determinação do período de infecção pelo Toxoplasma gondii na gestante, sendo importante, principalmente, quando ambas dosagens para IgG e IgM são positivas. Então, nós temos que, quando é observado uma alta avidez, sugere que os anticorpos são produzidos há mais de 12 a 16 semanas, ou seja, antes da concepção. E quando tem uma baixa avidez, e IgG e IgM são positivas, é um indicativo de uma infecção recente. Além disso, também, nesse gráfico, à esquerda, é mostrado que, inicialmente, você tem a maior produção da IgM, seguida da IgA e, por último, a IgG. No caso, a IgG permanecendo alta por um elevado período de tempo e sendo observada também uma alta avidez, indica a presença dessa infecção congênita. Além disso, nessa tabela abaixo, também relaciona a IgG, IgM, IgA, a avidez e como isso é concluído do diagnóstico, se é infecção aguda ou infecção crônica. Pode passar, por favor. Bom, agora falando acerca do tratamento da toxoplasmose na gravidez, é descrito em diversos manuais condutas terapêuticas que são adotadas em gestantes. Então, nesse quadro, nós temos a semana de gestação e o esquema terapêutico que é utilizado. Então, inicialmente, um diagnóstico até a 19ª semana, que é utilizado o medicamento espiramicina, e ao passar das semanas, é feita uma avaliação através do PCR do líquido amniótico. Sendo ele negativo, o tratamento seguido é a espiramicina, e sendo positivo ou não sendo realizado esse teste, a combinação o esquema terapêutico é através da combinação de 3 fármacos, os sulfadizina, a pirimetamina e o ácido folínico. Pode passar, por favor. Bom, com base nesse trabalho e todos os dados que foram abordados aqui, nós podemos concluir que a toxoplasmose é transmitida principalmente em locais sem o devido mapeamento e controle dos possíveis causadores. O processamento adequado das informações obtidas durante o diagnóstico é essencial, tanto para a integridade física da gestante e do feto, e os manuais indicando possíveis causadores da doença, cuidados prévios e como lidar com os diferentes tipos de resultados adquiridos nos exames de sorologia, apresentam um valor imensurável para a saúde pública. Muito obrigada.